Sabe quando um animal não pode dizer onde dói? Como é que a gente descobre o que há de errado? Para algumas das criaturas mais antigas do nosso planeta, a resposta está no sangue. Mas chegar nessa resposta, bom, é um quebra-cabeça fascinante. Olha só essa imagem. É tipo o encontro do mundo pré-histórico com a tecnologia do século XXI, né? Uma tartaruga caixa, com toda aquela armadura natural dela, sendo examinada com ultrassom. E a missão? Achar uma veia. Isso aqui já dá uma bela pista da complexidade do que a gente vai ver. E aí a gente chega na pergunta central, a que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como é que se tira sangue de um bicho que basicamente veste uma armadura? A resposta é bem mais complexa do que parece. Então, para começar, a gente precisa entender que o desafio não é só físico, sabe? O sangue dos répteis, ele é diferente do nosso de um jeito fundamental. Ele conta uma história que é influenciada diretamente pelo mundo ao redor do animal. E aqui está a primeira grande peça desse quebra-cabeça. Em mamíferos, os exames de sangue são, assim, relativamente estáveis. Agora, num réptil, uma simples mudança de temperatura, a estação do ano, tudo isso pode alterar completamente os resultados. O que é normal hoje pode não ser amanhã. Imagina o desafio. É como tentar acertar um alvo que não para de se mover. Ok, com essa ideia da biologia complexa na cabeça, vamos para o primeiro grande desafio, a coleta em si. Porque antes mesmo de o sangue chegar no laboratório, os veterinários já enfrentam uma série de obstáculos. Então, dá para resumir os desafios em 3 pontos principais. Primeiro, as influências do ambiente, que a gente já falou. Depois, as barreiras anatômicas, que são bem óbvias, né? Escamas, cascos. E por último, um problema que é quase invisível, mas que é crucial: o risco de contaminar a amostra com linfa. Mas o que é essa tal de contaminação por linfa? É o seguinte: nos répteis, os vasos linfáticos ficam coladinhos nos vasos de sangue. Se a agulha não entrar no lugar exato, a amostra de sangue acaba sendo diluída com esse fluido transparente, a linfa. E aí, já viu, né? É como se a evidência fosse adulterada. Isso pode levar a resultados que parecem mais baixos do que realmente são e, claro, a um diagnóstico errado. Beleza, então como é que os veterinários lidam com tudo isso? A resposta está em um conjunto de técnicas super especializadas, cada uma adaptada para a anatomia única de cada espécie. E é aqui que a ciência vira quase uma arte. Pega o caso das tartarugas marinhas, por exemplo. Como acessar um vaso de sangue que está protegido por um casco gigante? A solução é mirar no seio supravertebral, um ponto bem específico na base do pescoço. Para acertar ali, o conhecimento de anatomia tem que ser, cirúrgico. E em cobras, aí o desafio anatômico é completamente diferente. Numa jiboia, por exemplo, o alvo pode ser um vaso que passa do lado da coluna. O veterinário tem que sentir com o dedo aquele espacinho mínimo entre as vértebras para guiar a agulha. É um trabalho de precisão milimétrica. E os lagartos? Bom, para muitos deles, como esse monstro de Gila aí, a cauda é o local. Ali passa a veia coxígea. É um local prático, mas, de novo, o risco de pegar linfa junto está sempre ali, o que exige uma técnica super apurada. Mas de todas as técnicas, tem uma que é uau, talvez a mais surpreendente e até dramática. O material que a gente pesquisou diz com todas as letras: em cobras, a coleta de sangue pode ser feita direto do coração. E é exatamente isso que essa imagem mostra, a cardiocentese. O coração da cobra é localizado, seja pelo toque ou com um aparelhinho de Doppler, e a agulha é inserida com uma precisão absoluta. É um baita testemunho da habilidade e da coragem que precisa ter para cuidar desses animais. Ok, amostra coletada. Agora a investigação muda de cenário. Sai da clínica e vai para o laboratório. Agora as pistas não são mais veias, e sim células microscópicas. E é aqui que a diferença para o nosso sangue fica escancarada. Nossos glóbulos vermelhos são tipo uns disquinhos sem núcleo, certo? Os dos répteis são ovais e, o ponto principal, eles têm um núcleo. E não é só isso, eles vivem muito, tipo, até 800 dias, bem mais que os nossos 120 dias. É um projeto biológico totalmente diferente. E olha só como elas são na prática. À esquerda, sangue de cobra. No meio, de lagarto. E à direita, de tartaruga. Não tem como confundir, né? Essa forma oval com o núcleo roxo bem escuro no centro. É um universo celular completamente diferente do nosso. Certo, então a gente chegou na fase final da nossa investigação.
Com a amostra na mão e sabendo o que procurar, como é que os veterinários juntam todas as peças para finalmente decifrar a saúde do bicho? Esse número aqui resume bem o tamanho do desafio final. O hematócrito, que basicamente mede o volume dos glóbulos vermelhos no sangue, pode variar de 15% até 55%, e ainda assim ser considerado normal para um réptil. Essa variação imensa, que é resultado de todos aqueles fatores externos, mostra que interpretar o exame de um réptil não é só ciência, é uma arte investigativa. Então, a chave para o diagnóstico é ficar de olho nas pistas. Na esquerda, a gente vê células normais, mas olha bem na imagem da direita. Dá um zoom ali. Aquela célula bem no centro, ela tem 2 núcleos. É uma hemácia binucleada, uma pista visual importantíssima que meio que grita que o corpo do animal está lutando contra alguma coisa. E essa é só uma das pistas, sabe? A policromasia, por exemplo, que é uma variação na cor das células, sugere que o corpo está produzindo células novas, talvez por causa de uma anemia. Células imaturas podem aparecer e ser normal num bicho jovem, ou podem ser um sinal de doença. A tal da binucleação que a gente acabou de ver indica uma resposta bem forte do organismo. E às vezes, dá para ver até os próprios parasitas ali nadando no meio das células. Cada detalhezinho conta um pedaço da história.